Fala designer, tudo bom com vocês? Bem-vindo para mais uma aula. Hoje eu vou ensinar um pouco para vocês como que eu faço para criar logotipos, né? Como é que funciona a minha técnica na criação de logotipos. Eu vou mostrar um logotipo específico que eu fiz para um cliente. E a história desse cliente é muito engraçada, porque eu conto ali no Designer 5K um caso que aconteceu, que eu fui cortar o cabelo, e aí eu ofereci pro cara da barbearia, né, que eu poderia fazer a marca para ele. E o sócio dele, por coincidência, tinha uma construtora e acabou se interessando pela proposta. E logo após fechar o trabalho da barbearia, eu acabei fechando esse outro trabalho, tá? Então eu vou mostrar um pouco para vocês como é que funciona, como que eu inicio a criação de um projeto. Esse projeto especificamente foi um pouco fácil de fazer, não tive que rascunhar muitas horas ali, mas o resultado final me surpreendeu muito, assim, de uma forma bem positivamente. Então vou mostrar para vocês aqui. Então vamos lá, essa que é a empresa que a gente está falando, né? O cliente me mostrou esse logotipo, chama Viva 4. O site dele é bem bacana, bem limpo, bem moderno. Porém, quando ele me mostrou isso aqui e falou que se tratava de uma construtora, eu já na hora ali eu já identifiquei alguns problemas, né? E foi o que eu argumentei para ele para ajudar ali na negociação, né? Então vou abrir aqui o meu Illustrator. Então o que aconteceu aqui? Aqui eu não teria que criar uma coisa do zero, né? Já tinha uma base. Então é um pouco mais fácil quando você vai trabalhar dessa forma. O que aconteceu? Primeiro, o cara é uma construtora. O cara constrói empreendimento. O que a gente espera de um empreendimento, né? De um prédio, de uma casa? Que ela seja reta, que ela seja alinhada, que ela tenha base forte, né? Que ela tenha sustentação, enfim, que ela tenha estabilidade. E a primeira coisa que eu vi nessa marca dele foi que ela não tinha nada disso. Então a gente vê aqui, por exemplo, as pontas do V. Vou até colocar uma cor diferente. A gente vê que o V aqui, ó, ele não tem uma linha reta. A gente vê essas pontas aqui que me incomoda bastante na construção, porque não são elementos que a gente utiliza normalmente, né? E a gente tem uma falta de alinhamento aqui, ó, na base do logotipo, né? Então a gente tem uma falta de alinhamento, as letras não estão alinhadas aqui da forma certa, tá vendo? O 4 também tem essa ponta aqui que me incomoda. A parte de baixo do 4 também tá estranha, enfim. O A aqui, ó, tá vendo que ele passa, o V ele faz essa ponta aqui torta e o A ele passa aqui um pouquinho a mais. Eu queria que tudo isso aqui tivesse no mesmo padrão, no mesmo alinhamento, conversasse. A letra toda junta ali é legal, mas como o nome é pequeno, eu acho que a gente consegue expandir um pouquinho mais. Enfim, tem várias coisas aqui que dá pra gente mudar. Como que foi que eu comecei, né? A primeira coisa, eu fiz o círculo aqui, então vocês vão ver o círculo, né? Para partir, precisava de ângulo, então, a primeira coisa eu fiz esse círculo. E aí eu tracei duas linhas aqui, ó, uma na horizontal, e uma na vertical, porque eu vou partir a minha marca daqui, tá? Segundo passo, né? Vocês vão ver que tem várias linhas aqui, ó. Tem várias linhas aqui. O que são essas linhas? São variações de ângulos, né? Então, como que eu fiz isso? Eu peguei essa linha principal, joguei ela para cá, e aí eu vim aqui em transformar e coloquei aqui, ó, na angulação e comecei a fazer o teste. Então, eu coloquei 20 graus, dupliquei ela de novo, coloquei ela aqui com 25 graus, dupliquei de novo, coloquei ela com 30 graus e dupliquei de novo. Então, eu peguei a minha linha reta e inclinei ela 3 vezes. Isso aqui é para testar a angulação, né? Para entender qual a angulação que eu ia usar. E pedir para alinhar aqui, ó. Alinhar na base. E aí joguei aqui, ó. Tá vendo? Saindo aqui desse ponto. Então, desse ponto central, dessa linha central aqui, eu tenho 20 graus, 25 graus e 30 graus. Então, foi a partir desses ângulos que eu defini como que seria a minha letra. E aí, uma vez definindo esse grau, né, eu trago isso para a marca inteira. Eu defino um padrão.
O que eu achei que ficou mais legal foi o 25 graus, né? Não ficou nem tanto fechada e nem tanto aberta. Então eu duplico essa linha aqui do meio, né? Que é de 25 graus, dupliquei ela. Pedi para o Photoshop transformar. Cliquei aqui, ó. Transformar, refletir. E aí pedi para ele refletir na vertical, dei um OK. Então eu tenho aqui esse ângulo, né, que é o ângulo de 20 graus, bem definido aqui, ó. Então vou pegar essas informações aqui agora, até apagar essas linhas aqui. Então eu tenho aqui o ângulo que eu vou usar essa fonte, beleza. Vou voltar aqui. Segundo passo, né, eu precisava, quando eu fiz a letra V, eu defini também uma espessura, tá? Essa espessura foi aleatória, não tem como você saber, não tem como você calcular isso. Então essa espessura foi meio que aleatória. Eu peguei e fiz um quadrado aqui, um retângulo, eu joguei ele aqui a 25 graus, para ele seguir o espaçamento, né? Tá aqui, ó, tá batendo os 25 graus. Joguei ele para cá, alinhei ele aqui exatamente. Então eu fiz um, e aí eu vim definindo essa espessura, tá? Então defini ela aqui, dupliquei ela para cá, pedi para o Photoshop refletir e joguei para cá. Porém aqui eu fiquei com as pontas, né? E na hora que eu converter ele aqui, ó, na hora que eu pedi para o Photoshop unir ele aqui, o Illustrator, tô achando que eu tô fazendo aula de Photoshop, ele vai ficar com essas pontas aqui, essas pontas em cima. Para corrigir essas pontas, eu dupliquei a camada de novo, né? Meu retângulo aqui de novo. E fiz isso aqui, ó. Então eu vou jogar ele aqui na base, ó, tá vendo? Eu vou usar a própria largura dele para tirar aqui e aqui. Então, beleza. Então eu tenho a minha letra V com ponta. Poderia, de repente, usar isso aqui na marca. Como poderia fazer assim, ó. Vou pedir para ele cortar tudo. E agora eu deleto isso aqui, ó. Então eu tenho a minha letra V já definida, tá? Então eu defini a letra principal, né? Que é a letra que vai comandar toda a marca aqui, ó. Essa é a letra que vai comandar toda a marca. Com essa letra pronta, eu consigo fazer o V, consigo fazer o A e a própria espessura aqui, ó, dessa letra aqui, se eu voltar ela aqui para 0 graus, eu já tenho o I. Então, ou seja, eu tenho praticamente a letra pronta, tá? Tenho as 3 letras que eu vou precisar aqui, só trabalhando com angulação, trabalhando com todo esse critério aqui de ângulo, de linhas aqui, eu já defini a fonte, né? Eu praticamente criei uma fonte aqui para poder ser utilizada. Segundo passo que eu fiz foi definir essa largura aqui, ó. Então eu defini essa largura aqui, eu tenho aqui uma linha, né? Ela está um pouquinho mais fora, mas porque vocês estão vendo o contorno, mas ela é da mesma espessura do I. Então essa é a minha largura principal, tá? Então esse quadrado aqui, ó, é a minha largura principal que eu vou usar de espaçamento. Até deixar ele mais quadrado aqui. Beleza. O que eu fiz com esse quadrado, né? Eu joguei ele para cá agora. Dupliquei ele aqui para o lado alinhado, tá? Sempre lembra de alinhar ele aqui, ó. Lado a lado aqui. E fiz isso aqui, ó. Distorci ele. Eu dividi esse quadrado aqui em 4 para que eu tivesse um espaçamento menor. Então eu tenho o quadrado inteiro. Eu tenho... Posso fazer isso aqui, ó. Vou duplicar ele no meio. Então eu tenho ele dividido em 4 agora. Tá vendo? E agora eu tenho ele dividido em 8. Então eu tenho 3 tipos de espaçamento aqui, ó. Tenho o primeiro. Tenho o meu segundo, tá? Sempre lembra de clicar aqui certinho, tá? Pega aqui na ponta aqui, ó. Ativa no Illustrator aqui
guias inteligentes, que aí você não se perde com o alinhamento. E sempre confere ver se está funcionando, tá? Então eu tenho a minha segunda. Opa. Tenho a minha terceira, meu terceiro alinhamento aqui. Então é isso. Esses são os tipos de espaçamentos que eu vou usar, tá? Tem o 1, 2 e o 3. O cheio, o metade e um quarto. O que eu faço a partir daqui? Eu vou pegar, por exemplo, de uma letra para outra, né, de um caractere para outro, aqui eu já tinha feito aqui, e vou definir como esse espaçamento menor aqui, tá vendo? Então, de uma fonte para outra, eu tenho que usar esse espaçamento aqui, ó. E aí eu vou vir aqui de novo e vou pedir para ele girar 25 graus. Então, esse é o espaçamento aqui que eu tenho que ter, ó. Tá vendo? De uma ponta até a outra ponta. Eu tenho essa largura aqui, que é minha letra I dividida em 4, né? Ou a letra V ou a letra A. Aqui, a mesma coisa. Então, vou jogar para cá. Vou alinhar aqui, né, na lateral e vou fazer a mesma coisa. Sempre seguro o Shift aqui, tá? Para ele não sair fora do alinhamento. Pronto, também mantive o alinhamento aqui. O A, o que eu acreditei? Que se eu fizesse apenas um espaçamento aqui, ele ia ficar muito colado. E aí quando a gente tirasse o zoom, né, para visualizar, não ia ficar legal. Então eu resolvi usar o espaçamento duplo aqui no A, tá? Então de novo, 25 graus. Vou colocar aqui menos 25, ver se ele volta. Aí. Vou alinhar ele aqui também. Vou tirar essa daqui e agora aqui eu tenho um espaçamento duplo. Então assim, eu criei uma regra, que são esses alinhamentos, defini a largura da fonte e agora defini o espaçamento. Beleza. Então eu fiz o mais fácil aqui, que era definir a palavra viva, né? Aqui eu cheguei a fazer uma segunda opção, tentando cortar a letra V para ela encurtar um pouquinho mais, mas não ficou legal. Então, tenho as minhas letras, tenho o meu espaçamento, agora eu preciso definir como que vai ser o 4. E aqui que foi o maior problema, né? Então, eu tinha definido. E aí eu comecei a fazer algumas opções utilizando aqui o próprio V, tá vendo? A própria largura aqui do V. Cortei ela aqui. Cortei ela aqui, né? Peguei só essa ponta e comecei a tentar fazer um 4 que se encaixasse. Porém, o que acontece aqui, ó? Se vocês olharem o 4, feito dessa forma, ele estava ficando muito distante e eu estava tendo um buraco aqui, ó. Até coloquei ele em azul aqui pra gente visualizar, né? Como que seria. E eu estava tendo esse buraco aqui, ó. Tá vendo? E eu não queria. A marca inteira, ela tá junta. E aí, de repente, o 4... Não que tenha ficado ruim. Mas eu acho que não era a proposta que eu queria entregar para o cliente, né? Tentei fazer uma outra versão, o 4 entrando aqui junto com o A. Porém, na hora que eu comecei a imaginar essa marca sendo aplicada em uma cor só, isso aqui ia ficar muito confuso, né? Eu cheguei a fazer alguma versão aqui, ó. Isso aqui ia ficar muito confuso. Tentei fazer uma versão cortando o 4 aqui para manter o ângulo. Tentei fazer uma outra versão aqui que também não ficou ruim, ficou legal. Essa de cima aqui eu também gosto, tá? Porém, tem uma ponta aqui que não faz muito sentido com o resto da marca. Isso aqui é só para vocês entenderem como que eu comecei a criar isso aqui, tá? E, por exemplo, primeira coisa, eu pego o pedaço aqui da letra, pego aquela barra da letra ali, e a largura do I e vou tentando montar, tá? Ficou legal visualmente, aí eu pego 100% proporcional ali e vou trazendo para cá. Então eu tentei aqui, fiquei várias horas aqui quebrando a cabeça, tentando ver como que eu ia encaixar. Aqui também ficou legal pra caramba,
Porém, aqui o 4 dá a impressão que ele é um segundo A, né? Então, acabei descartando. E aí que eu venho para essa segunda prancheta, né? Que eu falei, não, peraí, o 4 tem que ser separado, isso já tá definido. Tentei fazer uma versão separada, uma versão com ele mais fino, então ao invés de eu usar a largura total, que seria isso aqui, eu utilizei metade, tá? Utilizei metade da largura aqui, dividi o quadrado, o retângulo em dois ali, né? Peguei esse padrão aqui que a gente já tem, ó. Peguei essa metade aqui e comecei a tentar criar com essa metade. Também ficou legal, me agradou bastante, mas eu sentia que ainda não era isso, tá? E aí eu comecei a rabiscar uns 4 aqui na mão, comecei a tentar fazer algumas outras formas. Aqui também tem algumas versões do 4 que eu fiz, que ficaram bem bacanas, mas também não era isso. E aí foi que eu cheguei na brilhante ideia de fazer isso aqui, ó. Vou pegar essa aqui que tá mais certinha. E aí foi que eu cheguei na brilhante ideia de definir um padrão aqui, né, uma linha reta. E pegar esse A aqui, ó, e fazer isso aqui. Girar ele aqui, ó, tá vendo? Até ele ficar 100% alinhado. Por quê? Porque esse A, ele lembra a ponta do 4. Ele tem uma inclinação diferente, mas que tá dentro da tipografia. Cadê o meu espaçamento? Vou trazer meu espaçamento para cá agora. Para poder utilizar. Ó, vocês estão vendo que a letra, ela tem a largura daquele espaçamento ali. Todas as letras, tá? Isso é importante. Então eu trouxe esse V para cá. Eu precisava criar um espaçamento aqui, ó. Então 25 graus. Precisava ter esse espaçamento, né? A ponta dele aqui, que coincidentemente ficou com o mesmo ângulo da letra. E aí era só pegar aqui, ó. Não precisava nem disso, era só pegar o I e jogar para cá. Eu não lembro se foi assim. Pedi para ele alinhar aqui de novo. Foi mais ou menos isso que eu fiz, tá? E aí, com isso pronto, eu peguei aqui de novo o meu espaçamento aqui, ó. Fiz um corte, tá vendo? Então, eu deixei o espaçamento, a ponta do 4 que ficou, eu deixei o espaçamento de uma linha, tá? E daqui para trás eu cortei. Então, daqui para trás eu cortei. E aqui em cima a mesma coisa. Então, eu peguei e fiz uma outra linha aqui para cortar o que tinha daqui para cima e para tirar o que tinha daqui para cá, para poder deixar esse ângulo reto. Então, vamos lá. Dá para fazer assim, ó. Dá para fazer um quadrado, alinhar ele aqui, ó. Confere ver se ele está na linha. A linha aqui está no A, tá vendo? E aí eu venho com esse quadrado, vou pedir para ele juntar as duas. Vou jogar esse quadrado para cima e vou pedir para ele cortar aqui, tá? E aqui do lado a mesma coisa, vou fazer um outro para poder cortar essa pontinha. Aqui eu poderia só deletar aqui, ó. Vim com esse ponto aqui e esse aqui. Apesar que ela saiu um pouquinho para fora ali. Então vamos fazer do jeito certo. Vou pegar aqui e cortar. Então beleza, feito isso, eu consegui definir como que seria o logotipo que eu ia apresentar para o meu cliente, tá? Então a minha letra tá pronta. O que eu fiz aqui agora, tá? Tudo aqui foi etapa minha de criação. Eu preciso explicar isso aqui para o meu cliente, na verdade, porque o cliente precisa entender que isso aqui não peguei uma fonte lá, pô, preciso fazer um logotipo, vai, Viva
4. Escolhe uma fonte aqui bonita. Coloca toda maiúscula. Colocar aqui uma Helvética. Pronto. Tá pronto o logotipo, né? O cliente precisa entender que não foi assim que foi feito, né? Não utilizei esse processo de criação. Ele precisa descobrir junto comigo, né? Ele precisa entender todos os passos que eu tive que passar para poder entregar isso para ele. E aí eu venho para a minha apresentação. Então, até aqui eu estou criando e agora eu vou começar a desenvolver material para apresentação, para explicar isso para ele. Então, a primeira coisa que eu fiz, eu escrevi aqui para ele que a etapa do processo, né, na criação da letra V, eu tinha feito o círculo, defini o ângulo de 25 graus e o ângulo total do V ele dá 50 graus. E ele não vai ter uma ponta, ele tem uma base plana, né, que significa solidez e estabilidade. No caso, ele é uma construtora, então ele precisa representar isso. Então eu fiz o primeiro esboço. O segundo esboço, eu preenchi a letra, então eu cortei aqui a base, preenchi a letra, mostrei para ele as proporções que eu estou usando e expliquei de onde que eu tirei. Então aqui eu tenho uma parte total da largura da fonte e aqui eu tenho um quarto, um quarto, um quarto e um quarto, tá? Então tem aqui uma inteira, meia e um quarto. Tudo proporcional à fonte que eu acabei criando para ele. A partir daqui, eu faço a mesma coisa com a marca, tá? Isso aqui está bem bagunçado, mas é basicamente assim que eu vou apresentar para o cliente. Talvez eu só pegue essas linhas depois aqui, que estão mais escuras aqui, e clareie um pouco elas. Mas é mais ou menos isso que eu vou apresentar para ele. Que a marca, ela tem um alinhamento, tá vendo? Aquela parte de um quarto, ela está presente aqui, para separar, ela está presente aqui. Aqui a gente está falando de uma parte inteira. Aqui a gente tem metade, então a gente tem metade do valor total. Aqui também metade, para ele entender que isso aqui está alinhado. Aqui eu tenho um quarto de novo. Depois eu acabei fazendo esse detalhe aqui, esqueci de mostrar para vocês. Depois eu acabei pegando aqui esse um quarto e fazendo isso aqui, ó. Alinhei ele aqui em cima. E fiz isso aqui, ó. Fiz esse corte aqui, tá? Para poder deixar um pouco de abertura aqui, meio que uma coisa mais... Dar uma estilizada, deixar um negócio um pouco mais moderno, né? Não ficar aquele 4 seco e dar um pouco mais de respiro. E assim, ó, sempre faço isso aqui, ó. Sempre que eu tô na dúvida, eu coloco um aqui do lado do outro. E fico aqui meia hora aqui olhando para os dois, tentando entender, né? Qual que tá mais bonito visualmente, né? Amplio, tiro o zoom. E aí eu vou olhando. E eu achei que aqui tinha ficado um pouquinho melhor. Deu um ar de modernidade ali. Então eu fiz esse corte aqui também, tá? Aqui vocês vão ver que esse risco aqui, o outro ele tá um pouquinho mais para fora, depois eu joguei ele um pouquinho mais para dentro. Mantive os mesmos padrões de espaçamentos aqui. E defini a grade desse logotipo, né? Todo o alinhamento dele. Eu mostrei para o meu cliente que eu criei esse logotipo do zero e fiz todo um alinhamento nele, né? Ele não é baseado em nada, ele tem um fundamento técnico, né? Um fundamento matemático na criação dele. E aí vem a segunda parte, né? Que é onde eu vou explicar para ele por que esse logotipo é assim. Então eu vou falar para ele que a organização clara dos caracteres, porque agora os caracteres estão organizados, estão alinhados, essa organização clara, ela representa planejamento. Então, tudo na vida tem que ter planejamento. Esses ângulos aqui, ó, tá vendo esses ângulos aqui todos alinhados? Todos esses ângulos aqui alinhados de todas as letras, eles simbolizam confiança, porque eles são simétricos, então a simetria traz um pouco de confiança, né? Saber que tudo ali vai ser padronizado. Mostrei aqui o ângulo, também nem coloquei o valor de ângulo, mas só mostrei para ele que a gente tem um padrão igual. E aquela linha reta embaixo, lembra da marca antiga aqui, ó? Lembra da marca antiga aqui que ela não tinha aquela linha reta, ela entrava para dentro aqui e tinha umas bases meio tortas.
Então eu mostrei para ele que essa linha reta, tudo alinhado na base, vai trazer um pouco de estabilidade para a marca dele. E, consequentemente, os clientes deles vão ver isso de uma forma... como que eu posso falar? De uma forma subliminar quando olharem para a marca desse cliente, tá? E aí o primeiro passo aqui, né? Foi pegar a letra A, fiz um giro aqui no ângulo de 65 graus, que foi o ângulo que eu encontrei aqui para ela encostar aqui na base. Depois eu expliquei para ele que eu juntei com a letra E, então tem a letra E aqui atrás, ela ficou com as pontas, eu tirei essas pontas, até poderia ter colocado aqui, ó, uma cor mais clara. Eu tirei essas pontas e também tirei essa ponta aqui, ó, que estava aqui dentro. Então foi esse o processo que eu utilizei. Falei para ele aqui que eu utilizei aquele 1/4 de medida para cortar aqui. Aqui eu tenho uma medida inteira, que é a do final para frente. E o final eu consegui chegar nesse resultado, né? Então isso aqui por si só para ele já é um ícone para ele utilizar. Tá. Então, com a marca criada, com tudo definido, eu falei, bom, agora eu preciso apresentar isso para ele, né? E aí eu fiquei olhando para essa marca e eu não cheguei a conversar com o cliente ainda, tá? O cliente, na verdade, assim, eu tô fazendo essa apresentação para vocês, tô explicando para vocês, o cliente ainda nem viu essa marca. Ele ainda vai ver isso aqui, eu tenho certeza que ele vai aprovar, porque eu confio no método que eu tô passando para vocês. Eu faço isso já há muitos anos, então eu sei que isso aqui vai dar certo. E eu não sabia o que significava esse 4. E aí eu comecei a pensar no significado, né? Começar a entender se eram os 4 cantos de uma parede para formar um prédio, se era um cubo, o que significava isso. E aí eu pensei que podia ser 4 pessoas, uma família. Então viva com 4 pessoas, tem uma família. Eu sei que ele é um cliente bem cristão, então ele fala bastante disso. Então acho que faz sentido, né, você juntar 4 pessoas ali, um marido, uma mulher e 2 filhos para formar uma família. E também cheguei no conceito de Viva For, né, que Viva 4, que seria 4 em inglês seria for, e o pessoal usa bastante for como para, né, a tradução de for em inglês sem o U, né, F-O-R, significa meio que para, né, viva para. A pessoa usa bastante 4U, né, que é for you. Então eu imaginei que o conceito dessa marca novo agora, né, que eu preciso apresentar isso para ele também, preciso mostrar, pô, a gente mudou a marca, mas mudamos o conceito também, né, ela representa outra coisa para vocês agora. E eu acho que esse viva para ficou legal. Tipo, viva para a tua família, viva para ser feliz, enfim. O que eu fiz com essas informações agora? Eu vim aqui no meu chat GPT e expliquei para ele, me ajude a encontrar uma combinação perfeita de slogan de uma marca. A empresa é uma construtora, onde são lançados imóveis, casas e apartamentos. Os clientes que adquirem os produtos estão realizando seus sonhos. O nome da empresa é Viva Para, então preciso de um slogan que combine com esse nome. Ele já me deu aqui, ó. Viva para realizar seus sonhos, viva para conquistar seu espaço, viva para seu futuro. E eu gostei disso aqui, ó. Viva para construir histórias. Essa foi a frase que me pegou aqui. E eu acho que quando você constrói uma casa, quando você compra uma casa para morar com a tua família, para morar sozinho, para morar com o teu cachorro, você está construindo uma história, né? Um lar é um lugar onde você constrói histórias, constrói lembranças. Então eu acho que essa frase aqui me pegou de um jeito assim que eu falei, putz, tem que ser isso, cara. Viva para construir histórias. Ele me deu até uma explicação e tudo mais. Até agradeci ele aqui. Tava brincando. E aí eu perguntei uma outra coisa para ele agora, né? O nome da marca que estou criando chama Viva 4. Viva 4, Viva 4, né? Coloquei aqui os dois. Que traduzindo para o inglês poderia ser Viva For, Viva 4, né? Traduzindo só o 4. E na mesma forma como seria algo como Viva For, ou seja, viva para construir histórias, viva para um novo começo, viva para o seu futuro. A marca antiga tinha algumas linhas assimétricas, muitas pontas, falta de alinhamento, tal. Expliquei tudo isso para ele. E aí falei, cria um texto para eu apresentar essa proposta de logotipo para o meu cliente. Tá? Então eu dei as diretrizes para ele, eu falei o que estava acontecendo e falei que eu queria apresentar uma proposta nova resolvendo todos esses problemas. E aí ele criou isso aqui para mim. Ó.
Após uma análise detalhada, né, daqui para frente, da marca, existe sua... após uma análise detalhada da marca, existe a percepção no mercado. Desenvolvemos um logotipo que reflete a evolução da empresa, seus valores e a confiança que desejamos transmitir aos nossos clientes. E aí ele me falou sobre a estabilidade, ele me falou sobre a confiança e sobre o planejamento. Então ele já me deu aqueles textos ali, ele já me entregou os 3, né? Por que confiança, por que estabilidade, por que planejamento? Aí ele me deu alguns textos aqui que eu não vou usar, me deu alguns exemplos de slogan para eu associar, né? Viva para construir histórias e tudo mais, e concluiu. Só que ele fez aqui como se fosse para eu enviar um e-mail para o cliente. E aí eu falei para ele agora, preciso explicar esta parte de uma forma mais elaborada, para o cliente entender como sai do Viva 4 para o nome Viva Para. Então, daquele Viva 4 para o Viva Para, como que o cliente vai entender essa transição? E aí eu expliquei, Viva 4 chama Viva 4, traduzindo para o inglês, pode ser Viva 4. Enfim, contei a historinha para ele aqui de novo e pedi para ele fazer. E aí ele escreveu para mim, o nome da marca que estamos querendo é Viva 4, que pode ser lido como Viva 4, quando traduzido para o inglês torna Viva 4, e o nome por sua vez possui intensidade particular fonética com Viva 4, soa quase como Viva 4. Essa intensidade sonora não é apenas uma coincidência, mas uma ponte que nos permite explorar um conceito mais profundo e significativo. Então ele fez o texto aqui para mim, tá? Ele me entregou tudo isso. Tipo, viva para construir sua história. Esse slogan enfatiza a ideia de cada imóvel construído pela Viva 4. É um cenário onde suas vidas e histórias se desenrolam. Não são apenas estruturas de concreto e tijolo, mas lares preciosos. Então, enfim, ele me deu todo o texto que eu preciso, tá? Não precisei perder tempo, ficar escrevendo, ficar pensando, ficar 1, 2 horas aqui. Eu só passei para ele a base e ele me entregou o resto. E aí eu defini a fonte aqui de baixo, já vou mostrar para vocês, né? Aqui tá os textos, ainda vou fazer uma formatação disso aqui melhor, que vai vir na aula 2, como que a gente apresenta isso para o cliente, como que a gente faz o manual da marca. Utilizei a própria letra I aqui, lembra? Que a gente fala de perspectiva, né? de espaçamento. Então, a própria letra I para fazer essas linhas aqui em volta. Então, para quem não sabe, é assim que eu faço. Ó. Vou pegar aqui a letra I, que representa aquele espaçamento, né, que eu tenho. Tá, ela tá padrão. Poderia ir lá em cima lá e pegar o quadradinho de novo, mas a própria letra I ela faz esse trabalho. E vou jogar uma aqui na ponta aqui. Uma aqui no final do 4. Uma aqui em cima e uma aqui embaixo, tá? Só que esse espaçamento ele ainda está pequeno, então eu vou jogar duas. E duas. Então, beleza. Então, eu defini esse espaçamento. Agora, eu precisava colocar esse slogan aqui embaixo, que é o nome dele, na verdade, né? Viva Empreendimentos. Só que o que acontece aqui? Se eu colocar ele aqui em cima deixar o espaçamento de uma linha e tirar o zoom, achei que ele ficou muito colado. Então, o que eu fiz? Como eu tenho a possibilidade de trabalhar com meio, né? Porque 2 também não ficou legal. Então, eu vou trabalhar aqui com metade. Ó. Lembra que a gente tem a medida aqui, ó? Lembra que a gente criou esses padrões? Então, eu tenho aqui a opção de trabalhar com ele inteiro. Tá vendo? Tem a opção de trabalhar com ele inteiro, ou ele metade, ou até se precisasse com um quarto dele. Aqui no caso eu vou trabalhar com ele metade. Então eu joguei uma linha inteira, né, um espaçamento inteiro e um espaçamento metade. E aí eu fiz o alinhamento aqui, ó. Não na ponta da letra, mas na base, no topo dela, né? Pedi para ele alinhar essa letra aqui. Aqui eu optei por trabalhar com a letra toda minúscula, tá? Ela toda minúscula,
com um espaçamento aqui de 150 entre um caractere e outro. Eu achei que ficou mais limpo, abriu um pouquinho mais. Se eu trabalhasse aqui com 0, ela ia ficar muito espremida. E eu ia ter que fazer isso aqui, ó. Ia acabar aumentando. Isso aqui também é um erro que eu vejo o pessoal fazer bastante. Teria que aumentar. Eu queria uma coisa mais moderna, mais sofisticada. Então eu acabei usando esse espaçamento de 150, tá? E joguei ela aqui para baixo. E aí, a partir dela, eu preciso ter 2 espaçamentos para baixo, tá? Então eu defini aqui, ó, tá vendo? Eu tenho 2 para baixo, 2 para cima, 2 para um lado e 2 para o outro. Simplificando isso aqui, vou jogar tudo aqui um pouquinho mais para cima para a gente entender, conseguir visualizar melhor. Fazendo um quadrado aqui, ó, um retângulo. Eu tenho aqui o espaçamento aonde a minha marca vai acontecer, tá? Então, tudo que eu for trabalhar com essa marca, seja para aplicar num rodapé de um folheto, numa rede social, num site, ela tem que, a partir de agora, respeitar esse espaçamento, tá? Então, isso aqui é uma regra que também já vai para o manual da marca, né? A questão de respeitar os espaçamentos. E como eu fiz uma marca toda branca, eu consigo aplicar essa marca aqui em praticamente qualquer fundo. Qualquer fundo que eu colocar ela, qualquer background que eu trabalhar ela vai ficar boa. Porque ela é limpa, ela não tem muito detalhe, é uma marca sólida, é uma marca limpa, é uma marca que representa o que a marca faz. E aqui eu trouxe de novo para cá. Porém aqui eu estava usando a fonte. Aqui eu estava usando essa fonte aqui, ó, Rubik. Aqui eu tinha feito duas versões, né? Também eu gosto de apresentar para o cliente a versão com fundo, no fundo escuro e a versão no fundo claro. Porém aqui eu troquei a fonte, ó. Eu comecei a usar a Montserrat. Então, para vocês entenderem, no meio do projeto, né, no meio da criação, eu fiz de um jeito e aí, de repente, eu falei, não, vou mudar porque acho que essa fonte está mais legal. O que aconteceu aqui? Eu precisava do slogan, né, que é o Viva para Construir Histórias. E quando eu trabalhei com o slogan nessa fonte, por mais que ela tenha uma versão regular, uma versão bold, eu achei que ela ficou pesada. Tanto na versão bold, ó, quanto na versão regular. Eu achei que ela ficou pesada. Achei que não... Tá bacana a fonte, mas eu acho que não traz o que eu quero passar, entendeu? E eu achei que a Montserrat aqui, a fonte Montserrat, ela conseguiu traduzir bem isso aqui, né? Conseguiu deixar uma fonte mais expandida, mais acolhedora. Umas letras, né? O A dela aqui eu acho bem bacana. Uma fonte bem carismática. E aí eu acabei trazendo a própria Montserrat para cá, só que na versão regular, né? Ou poderia ter trazido até na versão light, mas acho que a versão regular ficou legal. E aí eu fiz todo aquele processo de novo de alinhamento, né? Joguei a palavra empreendimento para cá de novo. E dessa forma eu consegui finalizar a marca. Então eu defini para o meu cliente uma marca, refiz a marca dele. Vou pegar a antiga aqui. Vou pegar assim o slogan. Então aqui tá as duas marcas lado a lado, tá? Isso aqui também eu acho legal apresentar para o cliente, a marca antiga versus a marca nova. O que eu fiz? Então eu peguei uma marca que não tinha alinhamento, não tinha... Visualmente ela até que é legal, sabe? Mas ela não representa nada do que o meu cliente faz.
Não tem nada a ver. É o que eu falei pra ele, se fosse pra uma escola infantil, uma escola de inglês, uma hamburgueria, porra, seria legal. Mas pra uma construtora, não tem nada a ver. E aí eu jogo a minha marca aqui do lado. E além de apresentar uma marca pra ele, agora eu tô apresentando também um conceito, né? Eu tô mostrando pra ele que agora o Viva 4 é o Viva para construir suas histórias. Então eu tô mostrando alguma coisa pra ele. Na parte de apresentação, eu vou pegar uma foto de família feliz, vou pegar uma foto de um prédio e vou aplicar isso aqui com essa frase bem grandona. Eu vou mostrar pra vocês como que eu faço isso também. Mas eu acho que a ideia aqui era mostrar o que eu fiz para chegar nessa marca aqui, ó. Quantas pranchetas eu utilizei aqui dentro do Illustrator só para chegar no processo de criação. Agora eu vou reunir essas informações aqui, vou começar daqui. Vou reunir todas essas informações, vou fazer uma apresentação e vou enviar para o meu cliente. E eu espero nada mais, nada menos, né, que ele se emocione a hora que ele vê isso, porque ele fala, pô, tem essa empresa há tantos anos e nunca tinha pensado nesse conceito. Viva para construir histórias, né? E provavelmente ele vai falar para mim, essa empresa é uma história que a gente construiu na família ou que a gente juntou alguns sócios. Enfim, a ideia eu acho que é essa. Então é isso, designer. Eu acho que com esse logotipo aqui eu consegui inaugurar a primeira aula aí de criação de logotipos. A gente vai começar a mexer um pouco mais no Illustrator. Para você ser um designer 5K, você precisa entender um pouco de Illustrator. Se tiver alguma dúvida, deixa comentário, me chama lá nas redes sociais. Tem o nosso grupo aqui no WhatsApp também, pode me mandar mensagem e a gente vai se falando por aí. Fechou? Valeu!